Olha, ontem nós repercutimos aqui no TV Mar News, né, um incêndio no bairro da Jatiuca, aqui próximo ao nosso estúdio, que acabou também dando perda total no supermercado em uma família, né, um empresário que veio do sertão, cheio de sonhos e que há décadas prestava esse serviço para a comunidade aqui na Rua Santa Fernanda. E isso acaba sendo tema também na participação do meu amigo Dijaildo Almeida, corretor de seguros hoje, porque desperta também, né, traz um alerta para o seguro empresarial. É o tema de hoje, em mais um Momento Seguro aqui na TV Mar. Infelizmente, mais uma tragédia, né, Dijaildo? Não é a primeira vez que você traz a importância, né, esse alerta para a importância do seguro empresarial diante de um fato triste como esse, né? Mas o que é, de fato, o seguro empresarial, Dijaildo? Parabéns pela escolha do tema tão atual e trazendo aqui para o programa de hoje. Bom dia, Viderlan. Bom dia a todos que nos acompanham, inclusive pelas redes sociais. Bom, Viderlan, primeiramente, para as pessoas que estão nos acompanhando entender, uma apólice de seguro empresarial é uma apólice que a gente chama compreensiva, onde eu tenho dentro de uma apólice várias coberturas. A cobertura principal, que é incêndio, explosão ou raio, queda de raio, algumas companhias até queda de aeronave, e outras coberturas agregadas que vão variar de acordo com a necessidade de cada cliente. Então, exemplo, o supermercado ele pode ter a necessidade de incluir uma cobertura de mercadorias de câmaras frias, tá? Então, uma outra loja já não pode precisa de uma outra cobertura acessória que se adeque àquela necessidade. Então, vai variar aí as coberturas de acordo com a necessidade de cada cliente. Mas a realidade é que a gente tem uma apólice completa para qualquer nicho de mercado. Agora, quando se fala do seguro empresarial, é considerado também eficaz de transferir o risco financeiro de uma empresa para uma seguradora? Acaba sendo uma medida eficaz, Diego? Pois é, a melhor medida que o empresário, o empreendedor toma é quando contrata um seguro e transfere o risco para a seguradora. Afinal, a seguradora está ali justamente para dar esse suporte financeiro. Então, quando a gente faz o seguro, primeiro, a gente garante a nossa tranquilidade, tá? Proteção, além da proteção ao patrimônio também, dor de cabeça zero, porque eu estou transferindo aquele valor, aquele risco, eu transfiro para a seguradora. Agora, a contratação do seguro empresarial, Dijaildo, com as imagens já do supermercado aqui da Jatiuca de ontem, a contratação do seguro empresarial nem sempre é priorizada como deveria, não é verdade? Pois é, infelizmente a gente tem aí uma cultura ou falta de cultura com relação a seguro. Eu vou contar aqui inclusive um exemplo. Eu estava em visita a uma empresa, um restaurante, e aí a gente batendo um papo, terminei almoçando nesse restaurante e o almoço ficou em torno de R$100 mais ou menos, estava eu e minha esposa na época, e aí eu comecei a conversar com o dono do restaurante sobre a necessidade do seguro. E aí quando a gente começou a falar em valores, a gente apresentou uma proposta em torno de R$100 e pouco, R$140 por mês, 12 parcelas de R$140, que estava de acordo com a necessidade dele. Note que eu estou falando num valor aí irrisório, R$142, porque muitas vezes a pessoa pensa que é um valor muito alto para você ter uma cobertura dessa. E aí ele terminou não fazendo porque naquele momento ele não estava podendo fazer. E aí quando você faz uma comparação, eu até comparei isso com ele, eu disse, olha, note que é um almoço e meio por mês que você vai tirar para manter a proteção, o patrimônio que você construiu com tanto sacrifício. É verdade. Então, muitas vezes, o empresário, ele não dá valor a ter a garantia, a cobertura do seguro. Porque para ele, infelizmente, para nós, brasileiros, principalmente nordestinos, essa cultura praticamente não existe. Tanto Viderlan, que somente 10 a 15% das empresas no Nordeste tem esse tipo de seguro. Agora, observando esse caso específico do supermercado aqui na Jatiuca, praticamente parede com outras casas, né? E algumas casas, elas foram atingidas também por conta da força das chamas, mas em menor proporção. Por exemplo, uma casa vizinha teve uma parte do forro, do teto, danificado. O seguro, ele cobre para esse tipo de caso? Como funciona o seguro neste caso necessariamente? Pois é, essa é uma pergunta excelente, Viderlan, porque dentro da cobertura da compreensiva de seguro empresarial, o seguro incêndio, eu tenho uma cobertura que chama responsabilidade civil. Então, eu posso incluir esse tipo de cobertura e caso ocorra o que aconteceu,
houve danos à estrutura, a casas vizinhas ou apartamentos vizinhos, eu tenho essa cobertura que vai garantir aí ou minimizar aquele prejuízo para o empresário. O Djaildo, aí dá para perceber na imagem, né, que ficou totalmente destruído, não só o prédio, mas também o interior do estabelecimento. Nesse caso, e aí todas as vezes que vejo essa imagem, né, desde ontem que essa imagem tem rodado, lembro do depoimento do empresário, do filho do proprietário. Ele disse o seguinte: nós vamos precisar recomeçar. Exato. Numa situação como essa, dependendo da modalidade de seguro, a cobertura, ela pode bancar, por exemplo, todas as despesas para restabelecimento desse local, ajudar diretamente ao proprietário a ter novamente um supermercado com todo o valor que tinha ali dentro comprovado. Darlan, quando a gente vê as imagens, primeiro que dá uma tristeza, porque é um empresário que a gente sabe que ser empreendedor do Brasil não é fácil, tá? Só quem é empreendedor sabe o dia a dia, como é ralar. Eram 20 funcionários, de acordo com a reportagem. Sim, que eu vi, eram 20 funcionários. No G1, exato. Né? E aí você vê tanto a perda material e a história que esse mercadinho tinha na região, e também a perda de empregos, que são 20 famílias sem emprego. Quando você fala no seguro, eu tenho aí várias coberturas que poderiam garantir essa situação. Primeiro, a cobertura de incêndio, que é a principal, que daria cobertura tanto para o imóvel, né, a reconstrução do imóvel, e também a questão das mercadorias que estavam dentro. Então, eu tenho que incluir essa informação dentro da minha apólice. Tá? O tempo que durasse a reconstrução, a reforma, para eu voltar a trabalhar, eu poderia também ter uma cobertura que chama de lucros cessantes. Então, também eu estaria pagando pelo menos as despesas fixas referente à minha situação ali, enquanto eu estivesse momentaneamente reformando. Eu também tenho outro tipo de cobertura que se chama instalação em novo local. Eu também poderia, antes de terminar, ter um valor fixo ali contratado, que eu poderia ir para um outro local enquanto estava em reforma. Então, notem que o seguro empresarial, ele é um seguro voltado para qualquer tipo de empresa. Tá? É primordial o empresário pensar nesse tipo de cobertura ou coberturas dentro da sua apólice, tá? E a gente parar de estar pensando que só acontece com o vizinho. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você, com qualquer pessoa. A gente tem inteligência, o brasileiro ele é inteligente, Deus nos dá a inteligência para que a gente possa garantir a proteção ao nosso patrimônio. Djaildo, e qual é a mensagem, por exemplo, que você pode deixar nessa sua participação aqui no Momento Seguro, diante desse quadro tão atual e ao mesmo tempo de tanta dor para esse empresário que veio com toda a família do sertão, há mais de 20 anos tinha esse local e talvez, não conheço, mas talvez seja a única fonte de renda, de sustento da família dele e de outras 12, por exemplo, pessoas. Qual é o recado nesta modalidade em que outros empresários que nos assistem nesse momento, que você deixaria como conselho para que fatos como esse possam pelo menos minimizar os danos provocados em situações iguais a essa que nós noticiamos ontem aqui no TV Mar News? Primeiro, Viterlando, desejar aí força para esse empresário. A gente sabe que não é fácil recomeçar de novo, mas Deus com certeza vai dar força para ele recomeçar de novo. Segundo, sempre pensar que o seguro ele não é custo, ele é um investimento, ele é uma garantia da proteção do seu patrimônio. E dentro daquela apólice eu posso garantir as mais diversas coberturas de acordo com a minha necessidade, tá? Então, se nesse momento eu não posso fazer um seguro completo, eu faço pelo menos a cobertura básica, que dá a garantia aí da cobertura básica, né? Procurar um corretor de seguros habilitado, tá? Não cair na lábia de qualquer um, procura um corretor habilitado. Se não tiver um corretor de seguros, a gente está aqui à disposição, tá? Para fazer essa análise junto com o empresário, certo? E procurar sempre manter dentro das condições da cobertura um valor que realmente seja capaz de suprir a necessidade dele em caso de sinistro. Porque muitas vezes também acontece, Viterlando, o cara fazer o seguro e botar, exemplo, eu tenho aqui 500 mil reais, eu vou botar 250, né? E isso aí vai prejudicar ao cliente, ao empresário, porque ele não vai ter um valor suficiente para pagar as despesas caso venha a ter um sinistro. E muitas vezes a companhia tem uma situação que ela chama
de uma certa forma, seria uma situação que a companhia pode até pagar um percentual a menor por conta disso, tá? Que a gente chama de cláusula de rateio, e aí você tem que ter cuidado com essa situação. Por isso, dá necessidade de um especialista, corretor de seguros, para fazer esse tipo de acompanhamento com o empresário. Jaildo, gostaria de agradecer a sua participação nesta quinta-feira em mais um Momento Seguro aqui no TV Mar News. Na próxima quinta, você estará de volta já com Orlando Santos, retomando aqui também a apresentação do TV Mar News e com o tema, né, do seguro residencial ao empresarial. Assistências podem gerar economia de até R$ 750 por ano. Isso é para o cara que contrata o seguro, essa economia, Jaildo? Pois é, a gente vai falar sobre esses tipos de assistência que eles garantem aí uma economia de até R$ 750 na utilização desses tipos de serviços se você fosse contratar à parte. Esse é um dos grandes diferenciais, tanto para o seguro empresarial como para o seguro residencial. Quando você contrata, algumas companhias fornecem de forma gratuita esse tipo de assistência, ou você pode contratar dentro da sua pólice também uma cobertura mais completa. Mas note que você vai ter uma economia. Por isso que seguro é investimento. Então, para a semana, a gente vai falar sobre esse assunto e aproveitar para desejar a vocês um excelente final de semana. Até próxima quinta-feira, se Deus quiser. Um grande abraço para todos. Depois da participação do Homem dos Olhos Azuis, do nosso Jaildo Almeida, aqui com o Momento Seguro, toda quinta-feira, tá? Você não pode perder essas dicas importantíssimas sobre as questões relacionadas a manter o seu seguro ou seguro em seu negócio. Isso é que acaba sendo muito importante. Nós vamos a mais um rápido intervalo. Na volta teremos muitos outros assuntos, como também mais depoimentos em homenagem ao senador Arnon de Melo. É no terceiro bloco do TV Mar News. Voltamos já.